Gostaria inicialmente de falar um pouquinho sobre essa nossa semana de arquivos. Estamos iniciando mais uma palestra com o nome de peso, nosso professor, doutor Daniel Flores. Primeiro, agradecer, Daniel, a tua presença, a disposição do teu tempo para vir aqui compartilhar o conhecimento conosco. Falando da semana, é um orgulho muito grande para a UFSPA estar participando da primeira vez, né, da Semana Nacional de Arquivos, com uma série de palestras extremamente interessantes, temas atuais, temas que cada vez mais fazem parte da vida da administração pública brasileira, e os quais nós temos nomes de peso que trarão conhecimento a nós aqui da instituição e todos que participam da transmissão. Sem dúvida nenhuma, um conhecimento muito valioso. Gostaria de falar um pouquinho sobre apresentar o nosso palestrante hoje, Daniel. O Daniel é bacharel em arqueologia pela UFSM, é doutor pela Universidade de Salamanca na área de documentação, é docente do curso de arquivologia e do programa de pós-graduação em ciências da informação, mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense, pesquisador e líder do grupo de pesquisa do CNPq da Universidade Federal Fluminense, de documentos digitais, gestão, preservação, acesso e transparência ativa, pesquisador do grupo de pesquisa da UNB, fundamentos históricos, epistemológicos e teóricos de arquivo. Ou seja, um currículo, sem dúvida nenhuma, de peso, Daniel. Agradeço a tua disposição e gostaria de passar a palavra para ti, para que possa compartilhar o teu conhecimento conosco. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, ser convidado pela UFSPA e também porque a gente vai ter a participação aí de uma mestre que foi me orientando no mestrado, então todo um carinho também com essa relação e esse respeito pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na UFSPA no tocante a cuidar do nosso patrimônio documental arquivístico. É um patrimônio que é nosso, são informações manifestadas em documentos que têm que ser preservadas autênticas, e nós temos que considerar que o momento ele é muito sensível, no Brasil e no mundo. Nós estamos numa transformação digital sistêmica, cada vez mais nós já estávamos antes mesmo da Covid-19, da pandemia, e agora parece que as demandas têm se multiplicado de forma impressionante. Não é só professor, não é só gestor, não é só político, parece que todos nós, cidadãos, estamos sofrendo algum tipo de impacto por uma demanda muito intensa de agendas, de acesso a documentos, de recuperação de informação, e muitas vezes tem acontecido que essas informações, esses documentos, não estão sendo preservados como deveriam. Essa é a nossa temática, é disso que nós vamos falar hoje, é disso que eu vou, num primeiro momento, tentar apresentar para todos vocês. Qual é a situação atual da preservação digital. Vocês viram que eu já coloquei ali a preservação digital sistêmica, então a nossa fala e o diálogo que eu espero com vocês é exatamente nesse sentido, de uma abordagem científica da preservação digital, de uma necessidade social, considerando a Semana Nacional de Arquivos que nós estamos participando, é uma função social dos arquivos, assegurar aos cidadãos que eles estão seguros, que existe uma segurança jurídica nos documentos digitais agora, tá? E aí nós vamos ter que dialogar também que existem lacunas nesse estar seguro, sim ou não. Nós estamos vendo que tem instituições que estão produzindo muito materiais digitais, mas não estão preservando. Nós estamos vendo que tem muitas instituições que estão fazendo produção de documento digital sem preservação. Ontem nós tivemos uma live, está disponível online, sobre o decreto 10276, sobre a digitalização de documentos no cenário brasileiro, em que foi autorizada a digitalização e a eliminação de documentos. Isso é um perigo, porque existem requisitos, existem normas, existem patamares a serem cumpridos,
que a gente está vendo que a coisa está andando de uma forma muito amadora e muito afastada da ciência. A nossa fala é essa, a nossa fala é tentar dialogar sobre isso. Mas eu, além da fala, além dos slides que eu vou passar aqui, e a Graziela Sé está no background aqui para me auxiliar com a questão das discussões, dos chats, etc., o que eu quero? Eu vou querer antecipar a minha fala o máximo possível, reduzi-la, por mais que seja complexo, porque a temática é complexa, a temática traz isso, mas eu vou tentar reduzir, eu vou tentar condensá-la com a ideia de abrir esse debate. Eu acho que o mais importante nesse tempo que a gente vai estar aqui agora de tarde é exatamente eu ouvir de vocês. Quem está fazendo preservação digital sistêmica, quem está recolhendo, quem está preservando websites, as suas instituições estão recolhendo e preservando, vocês têm noção de que isso é documento público que deveria ser preservado, que eles têm temporalidade, que tem uma legislação que cobre isso, que tem que depender de uma CEPAD, de uma comissão permanente de avaliação de documentos, que existe um ente nacional, uma autoridade arquivística máxima no país, que é o Arquivo Nacional, que também tem o Conselho Nacional de Arquivos, que regra, que define política, que emana uma política arquivística que nós devemos de seguir. Então, esse é o cenário que eu quero ouvir. Então, de imediato, vamos começar com uma definição que eu gosto muito, que é a definição do glossário da CTDE, do Conselho Nacional de Arquivos. O que é preservação digital? Preservação digital é um conjunto de ações gerenciais e técnicas. Olha como é especial isso, não é só técnica. Preservação digital não é só migrar, converter, emular, refrescar suporte, trocar de uma mídia para outra, não. Ações gerenciais. Tem que emanar política, tem que elaborar plano de preservação digital. Vocês viram agora como as agências de fomento, nós estamos falando numa universidade aqui na UFSP, né? Uma universidade que trabalha com pesquisa, com investigação de renome. Vocês viram como tem várias entidades que, para liberar financiamento, recursos para investigação, eles estão pedindo plano de gestão de dados, tá? Um documento ou uma ação gerencial que manifesta como é que eu estou prevendo a preservação desses dados. Esses dados cada vez mais compreendidos como documentos de arquivo, porque eles são produzidos pelo pesquisador que está dentro de uma instituição. Então, ele é servidor daquela instituição. Ele está desempenhando uma atividade ou função do órgão. Então, olhem, os documentos estão numa constante evolução nessa transformação digital. Nós tínhamos abordagens preconceituosas que achavam que o documento era só aquele documento papel, impresso, textual, com carimbo e com uma assinatura. Os documentos foram se atualizando. Os documentos são, por exemplo, uma gravação, um áudio de uma plenária, de uma reunião departamental. É um documento, é um áudio. Notem que são 2 documentos distintos. Eu posso ter a ata daquela reunião que tem uma forma fixa. Esse é um conceito muito importante que eu vou explorar logo adiante. A forma fixa dos documentos tem que ser garantidas para que esse documento continue sendo fonte de prova. Então, a ata, ela tem uma forma fixa, aquela ata daquela reunião. O áudio daquela reunião tem uma outra forma fixa, tem uma outra forma de apresentação, uma outra espécie documental. Então, são 2 documentos, embora que a atividade é a mesma, eu estou desempenhando a mesma atividade. Eu estou registrando aquela reunião, eu estou registrando aquela plenária, mas a forma mudou. Mudou o nome do documento, né? A tipologia documental. Então, eu tenho a ata da reunião departamental e eu tenho o áudio daquela reunião departamental e eu poderia ter o vídeo daquela reunião departamental.
Vocês viram como a temática está em pauta no cenário brasileiro? Recentemente não, há pouco tempo atrás, o governo federal foi instado a entregar ao judiciário brasileiro uma gravação de uma reunião ministerial, documento de arquivo, que tinha que estar preservado, que tinha que estar num lugar de custódia. E aí, olhem como a pauta está mais ainda em alta. Além dele ser reconhecido, aquele vídeo daquela reunião como documento, o próprio governo, na sua primeira negativa de dar acesso, o que ele argumentou? Que tinha que garantir a cadeia de custódia daquele vídeo, daquele documento. Veio à tona, mais uma vez, mais uma pauta arquivística, mais uma pauta de segurança jurídica. Nós cidadãos precisamos disso, que os nossos documentos produzidos pela administração pública sejam mantidos autênticos. E a verdade é que não havia nenhum problema de ceder o documento continua, o original, sendo preservado no seu ambiente de preservação, no seu repositório digital confiável. Então, a preservação digital, retornando, são ações gerenciais e são ações técnicas. Com que motivo? De superar as mudanças tecnológicas que são permanentes. Nós estamos a todo momento com mudança tecnológica, de forma de apresentação de dados. Quando eu falei aqui da ata e do áudio, nós temos dados de pesquisa, dados da Covid, dados hospitalares, que são documentos de arquivo, porque eles foram produzidos ou recebidos na consecução das atividades ou funções do órgão. São documentos de arquivo, tem que ser preservado com todos os requisitos arquivísticos, em cadeia de custódia, mantidos autênticos. Os dados têm que ser arquivados, arquivamento de dados, eles têm que ser geridos como tal, eles têm que ir para um repositório digital confiável que vai garantir a sua preservação. Os websites, da mesma forma, o site onde está passando essa live, ele é um documento da UFSPA, da instituição, dessa universidade. Ele é fonte de prova, ele está lá no documento, por mais que ele não esteja manifestado no plano de classificação, mas ele tem uma atividade que é implícita que está sendo gerada lá, que é a relação da instituição com a sociedade. Outro documento que tem que ser preservado, outro documento que tem que vir para a custódia arquivística, tem que ser arquivado e preservado. Porque ele sendo documento de arquivo, olha, a própria lei de acesso à informação me garante, me faculta isso de eu poder solicitar acesso a esse documento. Eu quero o website da UFSPA do ano de 1999. Ele existe, ele foi preservado, ele foi recolhido. Se ele é de caráter permanente, e tem princípio de caráter permanente, a CEPAD que dirime isso, ele não poderia ter sido eliminado, porque a sua eliminação está lá na lei, os documentos permanentes ou documentos históricos, que são sinônimos, eles são inalienáveis à sociedade brasileira. Isso está escrito na Lei 8.159. A adulteração ou a eliminação, então, desse website, ou daquele áudio daquela reunião, ou de quaisquer outros documentos que sejam permanentes, históricos, configura crime. Essa informação ela não está tão disseminada na sociedade. É dever nosso, é função social dos arquivos, é função do arquivo da UFSPA fazer isso, é função dos arquivistas da UFSPA sensibilizar sua comunidade, é função dos gestores da UFSPA sensibilizar. Isso aqui é um documento público, permanente, ele tem que ser preservado, autêntico. Se eu perdê-lo, eu estou cometendo crime. Se eu não induzo uma política de preservação, eu estou corroborando para. Então, essa é toda a questão principal da preservação digital. Superar essas mudanças tecnológicas, superar a fragilidade dos suportes.
Os documentos digitais não se preservam por si só. Não adianta querer deixar um documento salvo numa mídia, um registro de posse, um registro de propriedade, uma certidão de propriedade de documento, de casa, de imóvel, e achar que isso vai se manter preservado e autêntico ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos. E que nenhuma pessoa vai ter o dolo de querer alterar esse documento, de querer falsificar e colocar que o proprietário é outro, ou de que a medida daquela propriedade é outra. Então, também é uma visão reducionista, amadora, achar que esses documentos não serão objetos de uma adulteração não autorizada. Nós teríamos que cuidar disso. Então, olhem, garantindo o acesso e a interpretação desses documentos digitais pelo tempo que for necessário. Se esse documento tiver lá na tabela 5 anos, eu vou ter que preservar 5 anos, lá na TTD, Tabela de Temporalidade Documental. Se esse documento é permanente, o nome diz é para sempre. É para sempre, eu vou ter que preservá-lo eternamente, ad infinitum, porque ele servirá de prova, ele é inalienável, segundo a lei federal, não pode ser eliminado. Só que o que não está nessa definição, e é isso que eu também vou tentar explorar, que na verdade a gente está em constante evolução na ciência. Essa evolução nos disse que a preservação digital ela vai se expandindo nos seus fazeres, nas suas definições. Então, antes nós estávamos preocupados em ações gerenciais e técnicas para mudança tecnológica, fragilidade de suporte, acesso e interpretação. Vocês viram que tem alguns vazios aí. Garantir a confiabilidade é uma atribuição fundamental da preservação digital hoje. Então, a gente complementaria já uma definição de preservação digital, garantir a preservação da confiabilidade. Assim como a autenticidade, outra garantia também que a preservação digital poderia. Outra definição, cadeia de custódia, a preservação sistêmica. Aí eu já estou expandindo essa definição, porque essa definição é preservação digital. Vamos expandir para a sistêmica, que eu vou ver logo adiante. Uma égide, ou seja, todo um guarda-chuva de cuidar os documentos desde a sua produção até a sua guarda permanente, acesso, transparência ativa ou eliminação. Então, eu já estou falando de uma abordagem sistêmica com cadeia de custódia. Então, isso também é objeto do nosso estudo, da nossa discussão hoje aqui de tarde. Trouxe para vocês também, para colocar como fundo do nosso debate, a Carta de Preservação do Patrimônio Digital, aonde ela nos apresenta a dependência social da informação, rápida obsolescência da tecnologia digital, incapacidade dos atuais sistemas eletrônicos de informação de assegurar a preservação de longo prazo. Nós estamos vendo isso, gente. Vários sistemas de informação que estão em uso na administração pública, federal, estadual, municipal, que não têm requisitos para garantir esse documento, para garantir a validade jurídica, para manter esse documento autêntico. Isso quer dizer que o coletivo da administração pública está colocando os cidadãos em insegurança jurídica, não só o cidadão. O próprio gestor está com problemas. O próprio político está com problema porque os documentos podem ser adulterados. Eles acham que com colocar uma assinatura digital, um certificado digital, garante autenticidade ao longo do tempo. Não, garante autoria e num tempo, num limite, que é a validade daquele certificado, daquela assinatura. As assinaturas têm validade. Mais ainda, a fragilidade desse armazenamento, a complexidade dos custos da preservação digital, ela não é gratuita, a multiplicidade de atores envolvidos, e aí nós precisamos elaborar estratégias e políticas, estabelecer normas e promover conhecimento. As pessoas têm que ser sensibilizadas. Tem gente achando que basta digitalizar um documento e botar numa pasta compartilhada e ele vai se manter autêntico sozinho.
Tem servidores, e nós investigamos já isso, tem servidores de instituição pública que acham que agora, nesse novo cenário de informação, gestão de informação, gestão de acesso pleno, essas informações da administração pública que geram documento não são mais documentos, são só informações. É documento, informação manifestada em suporte, em consecução de atividade ou função do órgão, obedece temporalidade. Tem servidores achando que não tem mais temporalidade, que se coloca numa nuvem gratuita, que não tem custo, e que essa nuvem vai guardar esses dados para sempre. Não. Nós precisamos, nós especialistas da área, arquivistas, profissionais de TI, preservadores, bibliotecários, museólogos, etc., curadores digitais, sensibilizar a sociedade. Preservação digital é complexa, requer ações gerenciais, e nós teremos que dar conta disso. Aí vem a preservação sistêmica, não mais uma preservação só focada no ambiente de preservação, mas desde a gênese até o acesso, numa égide de um guarda-chuva, e também na ideia de que tudo isso tem que ser feito baixo sistemas, em ambientes e não fora. Isso quer dizer que aquela migração que eu fazia, que eu pegava esse suporte e eu convertia para outro suporte, eu, pessoa, fazia, eu, servidor da casa, eu não posso fazer mais. Isso tem que ser feito num ambiente com requisitos de autenticidade. Porque se eu faço fora, eu não tenho garantias plenas, garantia de não repúdio, de que eu não cortei aquele áudio, de que eu não cortei parte daquele vídeo e devolvi ele para o ambiente assinado de novo como documento autenticado. Não, essa é a discussão que nós queremos ter aqui. Há alguns artigos, vou deixar para vocês, tem referências, mas aqui os novos rumos da preservação digital, ou seja, das estratégias de preservação digital, há uma abordagem de sistemas informatizados, ambientes, sistemas informatizados interconexos por REST API, por chamadas webs, onde não há uma interrupção desta linha da cadeia de custódia. Ou seja, o documento nasceu naquele sistema de negócio, ele é arquivado diretamente num RDC-ARC, num repositório digital confiável, sem sair daquele sistema. Porque se sair, eu posso ter adulterado aquele documento e devolvê-lo. Não pode ir numa mídia, fora da abordagem sistêmica. Então, tem que ter a cadeia de custódia para controlar a autenticidade desses documentos. Isso nós estamos chamando de Active Digital Preservation, uma preservação digital sistêmica. Tá? Em algumas línguas está se chamando de preservação digital ativa, a preservação digital sistêmica, abordada de uma forma holística, sistema, desde a gênese até a preservação, acesso, eliminação, transparência ativa, sempre considerando uma abordagem sistêmica. Tem também alguns textos que eu tentei trazer para vocês do que é a preservação digital passiva, que eu fico esperando. Acontece ainda hoje, eu sou uma entidade custodiadora, posso ser um arquivo, posso ser um museu, posso ser uma biblioteca, um centro de documentação, um centro de memória, e eu fico aguardando que cheguem para mim os materiais digitais, cheguem para a minha instituição, que chegue um HD, que chegue um fundo documental, que chegue uma outra mídia, que chegue em fitas, disquetes, cassetes, etc., mas não com aquela linha ininterrupta, não, com uma ruptura de cadeia de custódia, porque era assim, os documentos estavam em mídias offline, de um universo, às vezes, até analógico. Tá? Então, essa forma vai continuar existindo, mas é uma forma da preservação digital passiva, em que daí eu vou receber aquele material, e aí eu vou inseri-lo na cadeia de custódia, eu vou inseri-lo num ambiente de preservação, num RDC-ARC, num repositório arquivístico digital confiável.
esse é o que a gente quer, esse é nosso foco. Chegar numa abordagem sistêmica. Aí está o modelo. Essa é uma ISO internacional, a ISO 14721. Ela tem um apelido, ela foi nomeada ou apelidada de modelo OAIS, Open Archive Information System, e que ela define que essa abordagem sistêmica tem um ambiente de gestão, onde eu produzo o documento e os mantenho na fase de gestão, até a hora que eu vou preservá-los, arquivar. Então, notem que há uma conexão aqui, ó, o CIP é o pacote de submissão de um ambiente para outro, do ambiente de gestão para o ambiente de preservação. E o acesso, a disseminação, a transparência ativa, que é um outro pacote, que é o DIP, que é de disseminação. Olhem que o arquivamento é feito AIP de arquivamento. Então, essa é uma abordagem sistêmica, é uma abordagem de um ecossistema de preservação digital, aplicado indistintamente, seja para arquivo, seja para biblioteca, seja para museus, seja para centros de documentação, seja para uma TV digital que está preocupada em preservar de forma sistêmica, mantendo esta linha ininterrupta da cadeia de custódia, e aí eu vou fazer esses arquivamentos. Se o documento sai desta linha, eu já não tenho mais a garantia plena de que ele foi mantido autêntico ao longo do tempo. Não, ele pode ter sido adulterado. Eu vou devolvê-lo para esse sistema, porque eu não posso perdê-lo, mas eu vou devolvê-lo como um documento autenticado, que é menos. Nós vamos falar disso logo adiante. Tá? O mesmo desenho, só que ressignificado, já com uma abordagem mais arquivística, com um sistema de gestão aqui à esquerda, um SIGAD, ou o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, que não é um SIGAD ainda, nós estamos cobrando que ele se torne um SIGAD, que ele implemente os requisitos que foram estudados pelo Arquivo Nacional. Tem um estudo sobre isso publicado no Arquivo Nacional, ou seja, uma análise de conformidade. Tem mais autores da área que fizeram esse tipo de estudo, para que ele possa produzir o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, um sistema para processos administrativos, para ele se tornar ou um SIGAD ou um SIGAD de negócio. Mas que ele não pode manter documentos de caráter permanente ou histórico. Se vocês tiverem nas instituições de vocês documentos de caráter histórico ou permanente no SEI, é uma indução ao cometimento de crime, porque não pode. O lugar de documento histórico é no ambiente de preservação. Ele tem que estar sob a custódia arquivística, arquivado. Ele não pode estar no sistema de gestão. Observem bem isso. Para aqui, existe uma norma, existe um documento, existe uma diretriz para isso, que é a Resolução 43 do CONARC. Tá? Diretrizes para implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. E o acesso, um portal de transparência ativa com requisitos. A UFSPA tem um ato muito bem implementado, muito bonito, está de parabéns à universidade, tem documentos lá, tem navegação multinível, tem o plano de classificação, é uma plataforma que nós citamos nas aulas, porque é um trabalho bem feito, está acorde à literatura, está acorde a oferecer para o cidadão segurança jurídica. Tudo isso, toda essa égide aqui é a cadeia de custódia, tá? É um modelo, é um ambiente contextual, porque o documento arquivístico está em contexto, tem que estar no ambiente, tem que estar nesta linha ininterrupta. Olhem como, no futuro, hoje já, na verdade, né, os documentos andarão nessa linha da cadeia de custódia, nesse ambiente sistêmico da preservação digital sistêmica, por pacotes. Quem definiu esses pacotes? Pois a norma ISO internacional, a modelo OAIS, a ISO 14721. Tem referência no Brasil? Tem, ela foi traduzida como a ABNT-NBR 15472, mas pela autoridade nacional. O Conselho Nacional de Arquivos elaborou as diretrizes, a Resolução 43, diretrizes para a implementação da RDC-ARC, tá? Onde se diz que nós andaremos por pacotes.
Então, nasce um documento no SEI, ou no CIPAC, ou no CI, da UFSM, etc. Ele vai arquivar, de CIP vai virar AIP. CIP de submissão, AIP de arquivamento, DIP de disseminação. Mas e se eu precisar desarquivar esse documento? Eu preciso voltar à gestão. Eu vou desarquivar. Então, está aqui o desarquivamento. Este AIP vai sair do arquivo e vai voltar à gestão, vai voltar a trâmite. Isso é importante, isso é muito importante, porque nós estamos perdendo esse conceito do arquivamento, que é um conceito e é um imperativo jurídico. Eu estou colocando nos sistemas, no sistema de gestão de processos, no sistema de processo judicial, arquivado. Por favor, dialoguem com o arquivista, dialoguem com o profissional de TI que trabalha na temática. É de mentira. Estão enganando o cidadão, enganando o político, enganando o gestor, enganando o juiz, enganando o advogado. Não estão arquivando, porque arquivar tem procedimento, arquivar é imperativo jurídico. Ele tem que ir para o arquivo. Vocês já imaginaram um presidente de uma Câmara de Vereadores ou de uma Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, ele proclamar, arquive-se para esse processo, para esse PL, esse projeto de lei, e aí o sistema vai lá e a gente clica no metadado arquivado, mas de brincadeirinha, era mentira. A gente está mentindo para o presidente da Câmara, ou do Senado, ou etc. Essa brincadeira não pode continuar mais no Brasil. Essa brincadeira com os juízes, essa mentira deslavada, ela não pode continuar mais. Arquivar é arquivado, é verdade. Tem que preparar o documento com seus metadados, fazer seu pacote, que se chama CIP, e enviar para o arquivo, para o arquivamento, para o RDCA, para ele ser arquivado. E se eu for desarquivar, é que nem eu fazia com o analógico. Eu ia lá no arquivo e pedia desarquivamento. Ou no protocolo e pedia desarquivamento, ou para a pessoa encarregada. Agora eu faço num sistema. Mas arquivamento e desarquivamento de verdade. Dados. Arquivar dados de verdade. Vocês viram o que aconteceu no cenário nacional essa semana ou na outra? Em que dados da Covid-19 do Ministério da Saúde foram apagados. Eles não estavam sendo tratados de forma arquivística, e imagino que ainda não, desrespeitando as orientações da literatura, das instituições. Se eles são documentos de arquivo, e é isso que a gente está enxergando, que eles serão os documentos que vão provar a ação, eles que desempenham a ação. Não vai ser gerado um outro relatório analógico ou digital que vai receber um carimbo, uma assinatura que vai valer e vai ter efetividade do documento. São os dados. É essa informação manifestada dessa forma estruturada, essa forma fixa. Então, nós estamos falando de forma fixa dos dados. Eles têm uma forma fixa, uma maneira de ser apresentada, eles têm um conteúdo estável e eles viram pacotes para arquivamento. A ciência evoluiu nesse sentido. Existe hoje, inclusive, a possibilidade de arquivar no RDC-ARC, no Arquivemática, para gestão de dados. Então, essa é a nossa preocupação, que nós passemos a cobrar dos gestores públicos para fazer a coisa certa. Outros conceitos que eu quero trazer antes da gente começar o debate. Integridade, eu trouxe o Premis aí, é um evento, então ele tem que ser sistêmico. Não posso tratar a integridade como se fosse simplesmente fazer um controle de metadados, registrar e botar junto com o documento e salvar numa pasta, numa mídia. Ele é sistêmico, ele tem que ter checagem de formatos, ele tem que ter validação, ele tem que ter estrutura de representação. Tá? A confiabilidade, da mesma forma, ela tem que ser preservada. Se eu tenho que preservar a integridade numa abordagem sistêmica, eu também tenho que preservar a confiabilidade do documento, que é a credibilidade. Eu trouxe uma citação da CTDE aí, também do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, a credibilidade desse documento arquivístico enquanto uma afirmação de fato. Existe quando esse documento pode sustentar o fato ao qual se refere e é estabelecido pelo exame de
completeza, da forma do documento e do grau do exercício no processo da sua produção. Essa confiabilidade nós registramos em metadados. Só que eu não posso registrar e deixar numa mídia, porque ela pode ser adulterada ao longo do tempo, porque o documento digital e seus metadados são complexos e específicos, requerem uma abordagem sistêmica, requerem cadeia de custódia, requerem uma preservação sistêmica. Tá? Também aqui a questão da fixidez, que é fundamental. Tá? Esta relação, os controles de checagem de fixidez. Notando que a fixidez ela tem 2 pontos no tempo que tem que ser controlados. Para tudo isso, cadeia de custódia digital arquivística, a CCDA. Um princípio aplicável aos documentos digitais, considerando que são específicos e complexos, tem fragilidade, né? Precisa de um cuidado especial, não pode estar fora do sistema, como eu falei anteriormente, garantindo que eles não tiveram ruptura da sua custódia arquivística, mantendo sempre confinados nos ambientes digitais com requisitos. Lembra daqueles 3 ambientes lá, né? Daquelas 3 plataformas. Se é fase de gestão, num CIGAD. Se é fase de preservação, no RDC Arc. Se é fase de acesso e transparência, numa plataforma de transparência arquivística, como Atom, ICA-Atom e etc., software livre, software proprietário. Não importa se é livre ou proprietário, o que importa é que sejam sistemas digitais com requisitos arquivísticos homologados. Quem homologa os requisitos do CIGAD? O EARC Brasil, Conselho Nacional de Arquivos. Quem homologa o RDC Arc no Brasil? Conselho Nacional de Arquivos, resolução número 43. Mas e fora do Brasil? Normas ISO, o MOREC, o Modelo de Requisitos da União Europeia, o DIRCS na Austrália, o DOD 5015 nos Estados Unidos. Isso é só para dar um contexto, para dizer que nós não estamos criando algo afastado da literatura. Não, tudo é baseado em uma literatura científica, em normas, em padrões e requisitos. Esses sistemas têm que ser, desde a sua produção ou representação, eu produzo o documento, recebo, ou represento, eu digitalizo. É uma representação digital. A live de ontem que nós falamos, que nós discutimos muito sobre isso. Quando eu digitalizo, eu não tenho o documento aqui comigo, eu tenho um representante dele. Transmissão, arquivamento até a sua guarda permanente. Acesso ou eliminação. Até a eliminação tem que ser contemplada sobre essa abordagem sistêmica, essa égide sistêmica, registrando todas as suas alterações de forma sistêmica, assegurando, assim, a garantia da autenticidade, da confiabilidade, da integridade e da fixidez ao longo do tempo, em uma abordagem de preservação digital sistêmica, de um guarda-chuva, que o andar tem que ser feito em uma linha ininterrupta entre os ambientes, entre os sistemas. A cópia autoritária, é importantíssimo que nós adotemos esse conceito, a CTDE também traduziu aqui no Brasil, autoritativa e copy, é uma declaração que eu digo, qual é a cópia, qual é a manifestação do documento arquivístico, que ele é considerado pelo produtor como sendo documento oficial. Por que é tão importante? Eu digitalizo um documento, uma portaria, um ato ou qualquer outro, eu faço multicópias e espalho pela minha rede da instituição. Qual é aquela que é a oficial? Qual é aquela que eu vou dedicar a minha preservação? Que eu vou dedicar as minhas políticas, que eu vou dedicar o meu backup, replicação, que vai ter custo e que vai ser preservado ao longo do tempo. Eu tenho que identificar quem é a cópia autoritária. As outras poderão ser cópias simples, mas a cópia autoritária é importantíssima em uma preservação digital sistêmica. Assinaturas, gente. Certificação digital, os nossos certificados. O PREMIS 3.0 deixou bem claro que na abordagem de repositórios, de RDC Arcs, nós temos 3 tipos de assinatura.
para submissão ao repositório. Então, ele vem já pelo agente, pelo autor ou submissor assinado, para disseminação. Um juiz, um magistrado me pede a apresentação de documentos aqui da minha universidade. Eu não posso simplesmente extrair, salvar e mandar um e-mail, porque ele pode ser adulterado ao longo do tempo. Hoje a gente faz isso. A gente não manda documentos plenamente autênticos assinados. E também não pode ser eu, Daniel, servidor da universidade, que vou lá e assino, porque não garante autenticidade. É uma declaração dependente de mim. É uma disseminação assinada do repositório. Olhem, gente, from the repository. O próprio repositório da UFSPA assina aquele documento, aquele pacote, dizendo que, na sua abordagem sistêmica, auditada e certificada pela ISO 16363, ou a Resolução 43 do CONAR, que regra sobre isso, ele manteve esse documento autêntico ao longo do tempo. Mesmo que tenham passado 2 gerações, 3, 4 ou 5. E, por último, para o armazenamento arquivístico, para o archival storage, eu quero armazenar no meu RDC-ARC esses documentos assinados, autenticados digitalmente. Olhem como o decreto da digitalização, no seu artigo 11, também fala sobre a questão da preservação dos documentos digitalizados. Tá? Olhem também como no artigo 12 do mesmo decreto também diz, obedecendo os requisitos da Lei 8.159, ou seja, plano e tabela, mas principalmente, por fim ali, considerando a preservação desses documentos. Olha a importância que a preservação está assumindo. Lei Geral de Proteção de Dados, gente, com preservação digital. Um archiving by design, né? Em que eu faço um arquivamento pelo desenho, pelo cuidado especial de cada tipologia, de cada documento, de cada conjunto documental, cuidando da sua preservação digital sistêmica. Olha, a transformação digital é fundamental, e eu tentei deixar destacado ali naquele vermelho. Quando eu faço transformação digital, eu tenho que olhar os modelos de negócio. A gente está enxergando muita transformação digital no Brasil, mal feita. Não é olhar do modelo de negócio. A pessoa pega um modelo de negócio velho não, tiremos a palavra velho, um modelo que era utilizado naquele sistema anterior, não digital, e tenta reproduzir fielmente no digital. Não pode. Eu não posso tentar reproduzir a sistemática da microfilmagem na digitalização, porque é diferente. Eu não posso reproduzir a produção do documento analógico no digital e achar que eu posso produzir um documento digital e deixar esse processo administrativo sobre uma mesa, como eu deixava o documento analógico. Porque a regra, o modelo de negócio era outro. Porque o documento analógico não tinha como eu chegar lá e arrancar aquela assinatura e botar num outro documento. Eu não tinha como adulterar facilmente, eu ia deixar vestígios, rastros. No documento digital, fora da cadeia de custódia, vai acontecer exatamente esse problema. Se não tiver na égide, eu vou poder adulterar o documento digital e não deixar vestígios. Então, eu tenho que olhar o modelo de negócio para me adequar a essa nova sistemática. Isso é muito importante. Autenticidade diferente de autenticação. Autenticidade é a qualidade do documento ser aquilo que foi produzido. A autenticação eu declaro. O decreto da digitalização não falou de autenticidade, falou de quê? Autenticação, porque não tem como garantir a autenticidade do documento. Eu não trouxe o documento. O documento era aquele, que nasceu analógico. Quando convertido ou quando digitalizado e representado no ambiente digital, eu tenho uma cópia. Eu tenho uma representação, eu não tenho ele. E eu faço uma declaração de autenticidade, dependente de pessoa. Tá? Aqui alguns dos exemplos, eu estou chegando já ao final, gente, até para avisar a Graziela que em seguidinho eu já estou fechando aqui para a gente entrar no nosso diálogo. Aqui um exemplo é uma política do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Resolução 2, que implementa exatamente tudo isso que a gente
está dialogando aqui? A adesão do processo judicial eletrônico ao MOREC Jus, que é o modelo de requisitos do judiciário, que eles sejam produzidos em CIGADs, empacotamento e preservação em um repositório arquivístico digital confiável dos documentos analógicos que forem objeto de digitalização, apresentação do conceito de conferência da autenticação, previsão do arquivamento do documento em um RDC-ARC, arquivar de verdade, não é arquivar de mentirinha, não é fazer de conta, é arquivar mesmo, arquivar fazendo container, reunindo objeto digital com metadados e fazendo uma chamada REST API, a terminologia bem computacional, para arquivamento, tá? Estabelecimento de que sistemas informatizados que produzem documentos arquivísticos sejam capazes de transferir documentos digitais para o RDC-ARC sem interromper a cadeia de custódia. Isso é muito importante. Eu não posso produzir no SEI e achar que eu vou exportar numa mídia para um dia preservar no RDC-ARC. Não. O SEI vai ter que ter uma conexão direta, prioritária, uma chamada REST diretamente ao RDC-ARC, de CIGAD para a RDC-ARC, de forma a não interromper a cadeia de custódia, não interromper aquela linha fundamental da CCDA. Aí está outra política emanada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, em que emana uma política de que tem que ter um RDC-ARC, preservação sistêmica. Isso é bonito que vem acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente denunciou alguns casos complicados, a gente também publica, a gente difunde os casos bons, positivos, considerando a ciência, considerando requisitos. Tá? Aqui está um texto no Consultor Jurídico, um site da área, onde é cobrada a cadeia de custódia dos e-mails. Como é que eu vou garantir que aquele e-mail teve cadeia de custódia? Aqui está um outro texto também para vocês olharem depois. Como garantir a cadeia de custódia de um e-mail e de uma migração de arquivos. Aqui está um texto que fala que nós já começamos a mensurar os RDC-ARCs, ou seja, os repositórios digitais confiáveis das instituições, de acordo com níveis. Level 0, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Olhem que o nível 4 tem duas subcategorias. Nível 4A e nível 4B. Eu quero que vocês olhem e vocês me digam no chat aqui com a Graziela, logo adiante, em que nível a instituição de vocês está. Vocês estão no nível 4A ou B, ou vocês estão num nível inferior? Olhem esses níveis aqui de integridade dos documentos arquivísticos em repositórios digitais confiáveis. Se vocês estão cumprindo a função social de vocês com a sociedade, com o cidadão, de garantir segurança jurídica, vocês arquivistas, vocês arquivos, vocês setores de TI que têm correlação com as áreas de arquivamento, vocês gestores que têm uma missão de cuidar da preservação do patrimônio arquivístico brasileiro nacional, está na lei federal. Esses documentos históricos são inalienáveis. Se eliminados, é crime e devem ser responsabilizados. E chegamos ao nosso último slide aqui. O último que eu queria era, só voltar aqui, era apresentar esse requisito. Eu até teria mais alguns elementos ali, mas a hora, eu não quero me passar, o tempo está me marcando aqui até onde eu cheguei, e aí eu quero imediatamente abrir o debate, eu quero ouvi-los, eu quero saber que perguntas, mas eu quero saber como estão as instituições de vocês, como é que está o nível de conformidade, que ações vocês estão fazendo para atender essas demandas sociais da função dos arquivos e dos arquivistas. O cidadão, ele acha que está tudo perfeito. O cidadão, ele acha que todos os documentos que são produzidos pela administração pública são mantidos autênticos, mesmo que sem essa terminologia acurada. O dever é nosso aqui na instituição de garantir essa autenticidade. Então, eu fecho por aqui, aguardo o retorno da Graziela aqui com a gente,
E aí nós vamos iniciar o debate agora. Graziela, por favor, venha para o nosso debate. E eu acho que vai ser... A Graziela lê para mim as perguntas, né? Me passa e eu vou fazendo as respostas aqui. Então, Graziela, chegando. Tá mudo o teu telefone, Graziela. Teu telefone, teu microfone, por favor. Perfeito. Agora sim. Melhor assim mesmo. Se estiver ruim, tu me avisa que daí eu coloco os fones, tá? Inicialmente, pela participação. Acho que essa palestra deveria ser ouvida por todos. Acredito que, em termos de política brasileira, legislação brasileira, a gente acaba não seguindo os requisitos da legislação, o que é muito problemático, né? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por uma questão de, vamos supor assim, além do desconhecimento, né? Temos tantas atividades que elas acabam se sobrepondo, mas a legislação está aí, a gente deve cumprir, e eu queria te fazer um questionamento, assim, a realidade hoje brasileira é a questão da memória. Como tu vê essa relação? Memória, história, o documento arquivístico como fonte primária, mas também secundária. Como tu enxerga essa relação de como nós estamos trabalhando e como vai ficar essa informação lá no futuro, daqui a uns 30, 40 anos? Essa é a minha pergunta, e depois eu já vou passar a... Graziela, obrigado pela pergunta. A pergunta é bastante complexa, extremamente complexa, principalmente porque você fala em memória, e porque o tema de memória é um tema complexo. Lendo Pierre Nora, lendo outros autores, lendo o Piano Bezerra de Menezes e inúmeros outros autores, a memória não é, per si, o arquivo ou o documento ali armazenado, né? Ela tem que ser ativada, ela tem que ser representada, ela tem que ter uma ligação, ela tem que ser ativada, esta memória. Então, olha, o simples fato de nós termos documentos reunidos, containerizados, preservados, colocados numa mídia, vocês viram que eu estou focando no digital, né? Que é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão achando que produz documento e coloca num site, produz documento e coloca numa mídia, digitaliza documento e põe num HD, digitaliza e põe na nuvem. Isso não é memória. Então, assim, ó, isso é um problema sério. Nós precisamos cuidar desses documentos, desses registros, de uma maneira sistêmica. Nós precisamos representá-los, nós precisamos descrever esses documentos. Eles precisam estar acessíveis, eles precisam estar transparentes. A própria lei federal é muito clara nisso. Documento público produzido em consecução das atividades ou funções ele tem que estar público, ele tem que estar disponível numa plataforma de transparência ativa. Isso é muito importante. Eu não posso ficar simplesmente numa forma passiva, achando que quem quiser vai ter que vir aqui pedir para mim, no meu arquivo, para eu dar acesso. Transparência. Agora, aquele documento que eu não pude dar acesso, se uma pessoa me pede, também, a lei também preconiza isso. Eu tenho que transformá-lo em transparência ativa. Pediu, repetiu, a lei diz, eu tenho que transformar em transparência. Então, essa é a abordagem que nós deveríamos dar nos arquivos. Olhem que eu poderia sair daqui agora do digital e levar para os analógicos. Levar para os documentos em outros suportes, papel, fita, fílmico, etc. São registros, mas que se não tiverem descritos, arranjados, digitalizados,
públicos, transparentes, eles vão ter problema de opacidade, eles não serão uma memória da nação que nós deveremos contemplar. E a Graziela falou muito bem, por mais que nós tenhamos falta de recurso, falta de tempo, por mais que eu não consiga atender tal demanda, isso é lei, isso é função social do profissional. Eu não posso continuar, por mais robusta que seja a desculpa, ou por mais esfarrapada que seja, eu não posso continuar produzindo documentos digitais sobre um cidadão meu, sobre um aluno meu, que vai colocar esse aluno em perigo, em insegurança jurídica. É meu dever, é minha função. Eu, arquivista, eu, profissional de TI, eu, gestor, pró-reitor, reitor, diretor de centro, chefe de seção, não importa o meu nível operacional, eu tenho que fazer a boa gestão pública, eu tenho que cuidar dos documentos digitais. Agora eu retomo por último, já para encerrar a pergunta. Vocês viram que a preservação digital ela tem uma parte que eu tenho que sensibilizar, que eu tenho que publicizar, que eu tenho que formar, porque ela é diferente. Porque ela não é como era o documento analógico. Porque ela tem que ter essa abordagem sistêmica, porque ela é complexa, porque ela tem custo, porque ela é gerencial, porque ela não é só técnica. Então, também, eu vou ter que sensibilizar os alunos, eu vou ter que sensibilizar os médicos, que o prontuário eletrônico de paciente tem que ser arquivado de verdade. Ele é um documento que apresenta potencial de ferir a privacidade da pessoa. Manter PEPs, manter RES em sistemas não autênticos, sem requisitos, sem obedecer o CIGAD e sem arquivar, é um perigo. Pode ser entendido como indução a cometimento de crime. Tenham muito cuidado com isso, cidadãos e especialistas da temática. Eu tenho que sensibilizar, eu tenho que dialogar com o médico, eu tenho que dialogar com estas pessoas, eu tenho que dialogar com o professor, com o aluno, com todo o coletivo da sociedade. É claro que uma universidade não consegue esse poder de difusão tão grande, mas no mínimo, aonde consegue ir a sua assessoria de comunicação, os seus setores, ela tem o papel de fazer essa sensibilização. Como é hoje o documento digital, como deveria ser preservado, como deve ser mantido autêntico. Obrigado, Graziela. De nada, Daniel, vou te passar umas perguntas do chat, depois a gente retoma outros assuntos que também são importantes, que foram colocados direto no meu WhatsApp, ok? Então, o Iago pergunta, como garantir a segurança jurídica de documentos digitalizados, já que o decreto 10.1278 não contempla as resoluções 37 e 43 do CONARC? Iago, né? Isto. Iago, que bom, só questões complexas, isso é bom, né? Isso é ótimo. Nós fizemos ontem uma live, eu recomendo a assistência, a assistir esta live, está publicada no YouTube, e ela foi exatamente sobre o decreto 10.278, que autoriza a digitalização e a eliminação de documentos arquivísticos. O decreto não atendeu o que deveria, mas nós estamos falando de segurança jurídica. Primeiro, o que está posto no decreto é a lei. Não podemos questionar o que está posto. Está posto é o estatuto legal atual. É possível digitalizar e eliminar, sim, até que haja um novo dispositivo legal. Então, o que nós fizemos? Já que o decreto não foi efetivo na sua mensagem, mas, ao mesmo tempo, ele foi mal elaborado, desculpa, ele foi mal elaborado, ele não falou de RDC-ARC, ele falou de tecnicismos, como até a resolução DPI da imagem, mas não falou do RDC-ARC. Em contrapartida, e aí é que eu focaria minha resposta, nós fizemos uma discussão do decreto buscando exatamente aqueles elementos que o decreto permite, em que eu posso enriquecer uma digitalização para ela garantir segurança jurídica aos cidadãos.
Então, nós fomos quase como dissecando o decreto inteiro. Falou em interoperabilidade, pois nós fomos buscar tudo que fala de interoperabilidade sobre documento arquivístico. Como é que nós vamos interoperar os assuntos? SKOS. Nós apresentamos a norma do SKOS, que permite interoperar vocabulários controlados, taxonomias, anéis, listas e etc. O decreto falou que tinha que interoperar, então nós fomos atrás da ISAD, a Norma Internacional de Descrição Arquivística. Quer dizer que esses documentos digitalizados terão que ser digitalizados e representados com uma norma. Também da questão de quem fez a autoridade arquivística. Nós fomos lá e colocamos a ISAAR, a Norma Internacional para Autoridades Arquivísticas. E assim nós fomos fazendo em todo o decreto, como, por exemplo, particulares que vão digitalizar. O decreto deixou claro que, se não houver acordo entre as partes, não vale a questão de simplesmente registrar algum elemento de autenticidade qualquer. Ele vai ter que trabalhar com ICP Brasil, mesmo particulares, e vai ter que trabalhar todos os metadados, que é o anexo 2 do decreto. Então, o que nós fomos fazendo foi isso. Aí teve algumas perguntas do tipo, mas tem instituição que vai querer fazer com certificado digital com um A3, e não A1. Se não for como estiver no decreto, daquela forma que a gente foi interpretando, os documentos arquivísticos a representação será baseada em insegurança jurídica. Nós vamos denunciar. Então, não dá para simplificar, não dá. Tem que fazer tal qual, tem que pegar o decreto e tem que fazer uma leitura técnica do decreto. Tem que chamar um arquivista para isso, um profissional que domina a terminologia de integridade, confiabilidade, preservação digital. Tinha gente já oferecendo sistemas de digitalização pelo decreto, digitaliza, faz checksum, coloca metadado e salva numa pasta, e achava que isso era preservação digital. O que vocês ouviram eu falando hoje, isso é preservação digital? Não. O decreto falou em preservação digital. Então, quer dizer que a preservação digital do decreto vai ter que ser baseada em um RDC-ARC, em um repositório digital, arquivístico confiável. A integridade, vocês viram que eu falei no início da minha fala, ele é um evento, ele é sistêmico. Não adianta uma empresa ser contratada para digitalizar e registrar o checksum e os controles de integridade ali, de confiabilidade, e deixar no metadado, porque ele tem que ser checado ao longo do tempo, em um ambiente sistêmico, em um RDC-ARC. Aí, sim, aí nós vamos garantir autenticidade, nós vamos garantir segurança jurídica. Então, assim, chamem o especialista. Vão fazer digitalização? Chamem o profissional que domina essa temática. Se não chamar, nós vamos denunciar, e é cometimento de crime a eliminação desses documentos. Perfeito, Daniel. Tem mais uma pergunta da Gislane, e ela coloca: os repositórios digitais são os mais seguros quanto aos nato digitais? Gislane, exatamente. Os repositórios arquivísticos digitais confiáveis são a solução, segundo a ciência, segundo os experimentos, segundo os testes, os softwares, a solução mais segura para a custódia, para a guarda, preservação de longo prazo e acesso de nato digitais. Os nato digitais são produzidos por um sistema de gestão, um CIGAD, tá? Mas eles têm que ser arquivados, recolhidos para um RDC-ARC. O lugar de preservação e custódia é um RDC-ARC. Tá? Manter documentos digitais fora da custódia é ruptura da cadeia de custódia. Compromete a validade jurídica, compromete a autenticidade desse documento. Perde o princípio de não repúdio jurídico desse documento. Por isso que é muito importante, os RDC-ARC são importantíssimos. Vocês vão adotar, vão ver falar muito e vão implementar RDC-ARCs
assim como vocês viram na política do STJ, do TJDFT, do Arquivo Nacional, etc, etc, etc. Isso é um patamar mínimo para manter, para produzir e manter documentos digitais autênticos e garantir segurança jurídica dos cidadãos. Perfeito, Daniel. Outra questão é da Larissa, que ela coloca, além da tecnologia do blockchain, também é necessário ter um RDC-ARC para preservação de diplomas digitais? É Larissa, né? Exatamente. Larissa, olha só, o blockchain, foi bom você tocar na temática, eu vou explicar antes o blockchain para depois dizer que ele não garante a autenticidade do documento digital, não garante preservação. O que é o blockchain? O blockchain é um cálculo, matemática, derivado da mesma metodologia ou tecnologia da moeda Bitcoin, o algoritmo, em que a gente faz um hash, a gente faz um cálculo, e esses ledgers de autenticação dos documentos e dos seus versionamentos são enviados para uma rede homologada que fica fazendo mineração. E aí a gente vai minerando esses cálculos matemáticos nessa rede, que qualquer um que tente adulterar um desses documentos vai ter um alerta de inconformidade. O hash não está batendo mais. Aí agora por quê? Qual é a argumentação contrária? O blockchain, ele não leva o documento para a rede. Tem muita gente achando que adota a tecnologia do blockchain e não precisa RDC-ARC. Por quê? Porque eu não preciso arquivar, ele vai estar seguro na rede. Não, o que vai para a rede, para os ledgers de autenticação do blockchain, são os cálculos de autenticação, os hashes de autenticação, o documento, o vídeo da reunião o vídeo da plenária, os dados de pesquisa, aquele memorando, aquela carta, ela não vai para a rede. Ela não vai ficar sendo minerada na rede. O que vai é o cálculo matemático, computacionalmente falando. Então, eu vou ter que ter na minha casa, na minha instituição, sob minha custódia, os documentos sendo preservados. A tecnologia de autenticação eu posso utilizar, como o decreto citou, um hash. É uma tecnologia de autenticação. Tá? Eu posso utilizar uma assinatura, eu posso usar um serviço de autenticação do governo, eu posso utilizar o ICP Brasil, eu posso utilizar um serviço de autenticação como o ICP Edu, por exemplo, que imagino que vocês conheçam também. Tá? E inúmeros outros serviços de autenticação, mas nenhum destes serviços de autenticação levam o documento para preservar. Eu vou ter que cuidar da preservação do documento em uma cadeia de custódia digital arquivística, o lugar de custódia, o lugar de preservação. E aí eu vou usar a ferramenta, a metodologia, a tecnologia de autenticação, como blockchain, como ICP, como qualquer outra ferramenta. E reconhecendo agora a robustez e a segurança do blockchain naquilo que ele se dispõe, naquilo que é escopo do blockchain. Blockchain não tem como escopo preservar documentos em nuvem para desonerar as instituições que produzem documentos. Ele se produz a manter a autenticidade, a autenticação desses registros em livros, em ledgers de autenticação. A Juliana comenta que ela acredita que a lei da digitalização não leva em consideração a gestão documental. Foi só um comentário dela, né? Que ela acredita que a lei ela não trata de gestão, né? Ela trata apenas de digitalizar e eliminar. Foi o que eu entendi do comentário dela. Deixa eu falar, é Juliana, né? Isto, pode falar. Juliana, deixa eu aproveitar o gancho. Mesmo sendo um comentário, se você me permite, Juliana, é ótimo. Não contempla. Olha por que eu estou digitalizando esses documentos. O decreto da digitalização, definido numa lei de matéria diversa, que é a Lei da Liberdade Econômica, é uma lástima isso também, né? Não foi numa lei
de documentos, de digitalização, foi numa lei de liberdade econômica. Então, legislado em matéria diversa, já começou mal, tá? Já começou mal. No segundo momento, quando ele foi regrado esse decreto, também ele continuou mal. Foram colocados alguns elementos positivos ali. Ele cita 8159, ele cita que tem que obedecer o Conselho Nacional de Arquivos, isso é ótimo. Ele chama de representante digital e não de documento, não é o documento. O documento é aquele lá analógico, e pronto. Se você eliminar, você eliminou o documento. Você vai ter um representante digital autenticado, com razoável presunção, somente, é isso que você vai ter. Tá? Ele não contempla a gestão, ele não cita um SIGAD. Vocês já pensaram, e essa é uma reflexão que eu quero que vocês façam. Eu estou digitalizando um acervo de 30 milhões de documentos, e eu vou colocar onde esses 30 milhões de documentos? Vocês já pensaram aonde? Vocês vão colocar num sistema qualquer? Vocês vão colocar no SEI? Vocês vão colocar numa mídia? Vocês vão colocar numa pasta? Vocês vão colocar na nuvem? Vocês precisam ter um lugar definido de custódia desses documentos digitalizados. Ou eles vão para um SIGAD, deveriam ir para um SIGAD, mas o decreto não regrou isso, porque o SIGAD ia controlar a temporalidade desses representantes digitais. Isso está na lei. Eles têm que ser observados a prescrição, eles serão eliminados, porque eles não são documentos de caráter permanente. Tá? A lei excetuou isso, está lá claro no decreto. Então, isso não foi definido. Então, na ausência do SIGAD, que não foi citado, ele deveria ter sido capturado para o SIGAD como um representante. No mínimo, nós vamos ter que ter um RDC-ARC, um repositório digital confiável decorrente intermediário, que o SIGAD, ou o SEI, ou o sistema de negócio, quando precisar daquele documento, ele vai ter que buscar esse documento aonde? Nesse meu repositório digital confiável. Tá? Por chamadas REST API. Porque senão, como é que vai ser? Eu estou abrindo um processo agora, no SEI, e eu quero um documento para anexar aqui, que é uma portaria do reitor do ano de 1975. Como é que eu vou achar isso? Eu vou pedir para o arquivo? Não, gente, eu tenho que achar isso de forma direta, deveria estar no SIGAD. Se não está no SIGAD, ele tem que ir buscar no RDC-ARC, de corrente intermediário. Essas conexões terão que ser feitas. Essa gestão documental vai ter que ser feita para contemplar temporalidade, classificação, representação, algo que o decreto, infelizmente, não contemplou. Obrigado, Juliana. A Elisângela pergunta se é possível comentar o impacto e a relação da cadeia de custódia digital arquivística e a Lei de Proteção Geral de Dados. Elisângela, obrigado pela pergunta e profunda, né? Um impacto profundo. Eu poderia citar vários casos, mas vocês já imaginaram a possibilidade da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que impacta, que mexe com a vida dos cidadãos e mexe com as instituições, de eu arquivar documentos e não fazer o tarjamento, de eu não fazer uma retirada de CPF, de eu não trabalhar com uma marca, o que isso vai acarretar a curto, médio ou longo prazo? Vocês já imaginaram, por exemplo, num PEP, num prontuário de paciente, que hoje, naquele hospital, por exemplo, não está sendo arquivado? Olhem o impacto da LGPD aí. Olhem o impacto para a cadeia de custódia. Ele está lá num sistema dependente de banco de dados naquele hospital. O paciente nem se interna mais há 30 anos. Desculpa, não, há 15, né? Porque é o último registro, eu teria, pela legislação, a possibilidade de arquivamento e eliminação. Mas há 15 anos eu não volto mais naquele hospital. Mas o hospital mantém o meu PEP lá naquela base, numa única base de dados passível de adulteração, passível de ferir a minha privacidade, de ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. O que deveria ser feito? Aplicar a cadeia de custódia nesses PEPs, nesses RES.
O paciente interna, eu desarquivo, ele está arquivado seguro no RDC Arc em cadeia de custódia. Quando o paciente interna, eu desarquivo. É uma janela que eu estou abrindo aqui. Tá? Eu vou usar, eu vou adicionar documentos, prescrições, exames e etc. Até a hora que eu posso voltar a arquivar novamente. O paciente deu alta. Por que eu vou manter esse documento aqui no banco de dados, fragilizando? Nós sabemos que os bancos de dados não têm segurança plena, podem ser adulterados, pode vir a ter alteração. Se existir, a cópia pode ser de milhares de documentos, pode ser de bancos inteiros. Então, nós retiramos o PEP, o prontuário daquele ambiente, e voltamos a arquivá-lo. Lembra dos pacotinhos que eu falei lá no início da minha fala? CIP, IP, DIP? Submissão, arquivamento no RDC Arc, disseminação na plataforma de acesso. O PEP de CIP vira IP, arquivado, seguro, confiável, não está na internet, o RDC Arc não está público. O RDC Arc, ele veio via uma chamada REST API, arquivou e foi protegido. Tá? Em um ambiente que não está nem na intranet, nem na internet. Ele está protegido. Precisou desarquivar? Chamada de desarquivamento. Está lá naquele slide que eu mostro um IP que volta a ser DIP. Eu desarquivo aquele PEP, ou eu desarquivo aquele processo administrativo, ou eu desarquivo qualquer outro documento, mas com autoridade, com segurança, preservando a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vocês viram um conceito, uma abordagem nova que está aparecendo na literatura internacional, que é o Archiving by Design. Tá? O Archiving by Design. Procurem isso, gente. Archiving by Design para LGPD. Se vocês procurarem em inglês, vai ser pela RGPD, porque é lá da União Europeia, que é a derivada, que o Brasil derivou, se baseou para elaborar a LGPD. Então, lá é a RGPD, tá? Que regra a questão da proteção de dados das pessoas. Como que nós vamos fazer esses arquivamentos? E aí vocês viram que a palavra arquivamento, que eu falei muito na preservação digital hoje, ele é importantíssimo. Tem que arquivar. Dados têm que ser arquivados. Prontuário de paciente tem que ser arquivado. Processo administrativo tem que ser arquivado. Para isso que existe o setor de arquivo. Para isso que existe na sociedade. Estamos comemorando a Semana Internacional dos Arquivos, né? Por isso que existe na sociedade o conceito e a instituição arquivo, segurança jurídica, preservação, garantia de direitos do cidadão é fundamental. Nós estamos negligenciando, nós não os profissionais, nós instituições, estamos negligenciando sistematicamente e estamos colocando a vida das pessoas em risco e não garantir segurança jurídica desses documentos. Obrigado pela pergunta. A Larissa também. Qual sistema tu indicaria para gestão, preservação de documentos digitais, conforme... Quer que eu repita? Eu quero que você repita, porque o seu áudio está picotando, não está chegando aqui, não. Eu só vi que era da Larissa a pergunta, só isso. Isso, ela gostaria de saber qual era o sistema de gestão e preservação de documentos acadêmicos digitais, conforme a portaria 315 do MEC. Larissa, não tem um sistema exatamente pronto ou livre para isso. Tem que fazer uma conexão de sistemas. Tá? Para essa portaria do MEC, por exemplo, tem que ter um sistema de negócio, tá? Com requisitos arquivísticos, então, um SIGAD de negócio. Eu recomendo a orientação técnica 03 do CONARC, cenários de uso do RDC Arc, tá? Que eu vou ter o sistema de negócio que trabalha com esse tipo documental ou com esses tipos documentais específicos, que vai se conectar a um RDC Arc
a um repositório digital confiável por uma chamada REST API. O set de APIs dos RDC ARCs está pronto, é funcional, nós utilizamos. Tá? Tem alternativas livres de RDC ARC, como a Arquivemática, da Artefacto canadense. Tem a outra alternativa livre, que é o português, o Roda, dos portugueses, da Keep Solutions. E tem inúmeras alternativas proprietárias, pagas. Mas notem, sempre o objetivo não é o software, a marca. O objetivo é requisito. Tá? Ele tem que contemplar requisitos do RDC ARC, resolução 43. Requisitos de gestão é ARC Brasil. E se houver acesso público em uma plataforma arquivística com requisitos, com navegação multinível, tá? Ou seja, com o fundo descendo até o item, com o plano de classificação, com autenticidade, com confiabilidade. Então, o que nós acabamos de falar? A preservação digital sistêmica, a égide sistêmica de toda a cadeia de custódia. Então, só retomando, você tem que interligar esses ambientes, independente de marca, eles foram desenvolvidos para se conectar de forma livre, eu posso ter o mesmo RDC ARC, mas eu posso conectar esse RDC ARC com o SEI, eu posso conectar com PJE, o processo judicial eletrônico, com o EPROC, com o sistema de digitalização, com o sistema de diploma digital, com o sistema hospitalar, todos eles, porque é uma camada holística que a gente chama de REST API, de conexões para arquivamento e preservação. Temos mais uma pergunta no chat, da Michele, e ela coloca se tu poderia falar um pouquinho sobre preservação digital passiva. Se tu pode também indicar um estudo que trate sobre o assunto. Desculpa que eu estava com mudo aqui. Agora sim, Michele, né? Michele, acho que eu até posso depois dar vários estudos, mas você viu que na minha apresentação aqui tem um estudo ali sobre a preservação digital passiva. Na literatura, eu diria assim, ó, não é muito profícuo essa distinção passiva, ativa, sabe? Porque parece que fica um determinado preconceito de que a passiva, ela é antiga, ela é do passado, e a ativa, ela é atual, ela é contemporânea. Não, essas duas abordagens da preservação, elas vão continuar coexistindo. Por quê? Porque eu sou um arquivo, eu sou uma biblioteca, eu sou um centro de documentação. Eu vou ter uma preservação digital passiva quando alguém chegar aqui para me entregar um fundo documental daquele escritor famoso. Ou então aquele fotógrafo daquela minha cidade, que ele tinha um fundo documental e uma coleção. Olhem, 2 acervos, 2 conjuntos documentais importantíssimos. Só que esse material desse fotógrafo, ele não estava na cadeia de custódia, ele não estava num ambiente de produção, gestão, preservação e acesso. Ele vai chegar aqui na minha instituição de forma passiva. Eu vou ter que pegar esses materiais, capturá-los, alguns digitalizá-los, alguns empacotá-los, fazer CIP, de forma que eu submeta esses pacotes CIPs para o meu ambiente de preservação, para o meu RDC ARC, para o meu repositório digital confiável, auditado. Tá? Agora, depois que ele entrou, depois que ele foi admitido, aí nós estamos falando da preservação digital ativa ou sistêmica. Não era sistêmica antes, porque ele não foi produzido dessa forma. Olhem outros casos em que nós vamos conviver com esses 2 modelos, ou essas 2 abordagens. Não, modelos não, abordagens. Uma instituição que produziu documentos num sistema, um sistema legado, num COBOL. Já fui coboleiro, já fui programador de COBOL, mas hoje está cada vez mais difícil encontrar sistemas COBOL funcionando nas instituições públicas brasileiras. Eu vi uma notícia recentemente que nos Estados Unidos está super demandado um programador, um desenvolvedor coboleiro, tá? Um programador de COBOL. Por quê? Porque tem inúmeros sistemas de informação da administração financeira dos Estados Unidos que são todos ainda feitos em COBOL, não foram migrados para outra linguagem. Eu posso ter um sistema COBOL, eu posso ter um sistema
Clipper, num DBase, num sistema qualquer, que eu vou ter que trazer, que eu vou ter que capturar para preservar. Não vou conseguir fazer cadeia de custódia plena, porque esse sistema nem é compatível com chamadas REST, fazer essa conexão direta. E talvez eu nem tenha pessoal para ir mexer naquele sistema lá. Quando vocês forem diagnosticar os sistemas de negócio das instituições de vocês vão ver a imensidade desses temas de negócio que vocês têm, que produzem ou produziram documentos arquivísticos digitais e que não estão sendo recolhidos para preservação. Vocês vão ter que cuidar disso. Vocês, arquivista, profissional de TI, vocês vão ter que dar conta disso. E aí, nessa hora, vocês vão ter que fazer essa escolha dessa abordagem. Vai ser da forma passiva, com ruptura de cadeia de custódia, que é o que eu tenho. E esses documentos serão admitidos como documentos autenticados e não como documentos autênticos. Aqueles que tiverem sistemas que poderão ter essa linha ininterrupta, essa garantia de que não houve interrupção da lei de maneira nenhuma, serão documentos autênticos. Então, por isso que eu quis insistir aqui na abordagem de nós passarmos a tratar a preservação digital sistêmica, em um ambiente com uma abordagem de cadeia de custódia, sem ruptura, mas nós teremos abordagens híbridas, hoje, amanhã, e seguiremos tendo quando a gente for trabalhar os sistemas de negócio também. Acredito que no site, no YouTube não temos mais questionamentos, né? Hoje em dia é difícil falar uma instituição que não produza documentos digitais. E, às vezes, eu tenho a impressão, através de estudos, que que a nossa, agora é a minha consideração, né? Que a nossa grande problemática ainda, ela perpassa um pouquinho pelo que é o entendimento do documento arquivístico digital. Uma dificuldade básica de conceitos de gestão. E também da aceitação, né, do documento digital como um documento de arquivo. O arquivista ou um profissional, que tenha um profissional que possa trabalhar com isso. Então, eu queria que tu falasse mais um pouquinho, se tu tem essa impressão. Tu é docente, já foi docente da UFSM, docente da UFT agora, trabalhando em mestrado e doutorado. Qual é a tua impressão sobre isso? Graziela, obrigado pela pergunta, ótimo. Eu até fiz, eu não sei se vocês vão lembrar que eu fiz um comentário no início ou meio da minha fala, sobre que tem instituições que acham, por exemplo, que aquela informação que eles estão produzindo agora não é mais documento. De que aquela informação agora ela não obedece mais temporalidade, ela não será mais eliminada, porque ela é informação. E também porque aquela informação ela está na nuvem, e a nuvem não se apaga nunca mais. Tá? Então, eu acabei de dizer a dimensão do nosso problema. Tá? Isso foi um caso real, isso foi quando nós estávamos aplicando um formulário nosso do grupo de pesquisa de identificação tipológica de sistemas de negócio. Esse formulário está público lá no nosso grupo de pesquisa, tá? Divulgado lá, vocês podem baixar e utilizar quando vocês forem fazer essa identificação tipológica nos sistemas de negócio. Nós nos baseamos no modelo português, que eles têm uma planilha para isso, tá? O ANTT, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Nos baseamos no modelo australiano dos business systems, dos sistemas de negócio, e no modelo da arquivística europeia, espanhola, da identificação arquivística. Então, nós reunimos os três modelos, as três abordagens, num formulário prático para ir a campo fazer a identificação. A metodologia desse formulário, como é que é? A gente aplica ele com o gerente de negócio, e depois nós aplicamos com o gerente de TI. Estou quase que falando já de como aplicar. Na instituição de vocês iriam
quem é o gerente de negócio do sistema do prontuário de paciente? Ah, é o fulano. Então eu vou lá falar com o gerente de negócio. Não é o cara de TI, não é a pessoa de TI, não é a pessoa de arquivo, é a pessoa do negócio. E eu vou aplicar aquele formulário. E depois eu vou aplicar esse mesmo formulário, as perguntas correspondentes, com o gerente de TI. É a pessoa responsável pelo produto de TI. As perguntas são diferentes. Para o DTI eu vou perguntar MER, modelo de entidade relacional, como é que foi desenvolvido, linguagem, banco, etc, etc, etc. Para o gerente de negócio, isso que nos assustou, porque ele trabalha com o negócio fim, com aquele negócio meio ou fim, é que apareceram essas respostas. Num primeiro momento, quase que assustadoras. Tá? A gente levou o plano de classificação e a tabela de temporalidade, porque a gente, conversando com a TI já conhecia a temporalidade, e a TI já estava pronta para eliminar aqueles documentos daquela área de negócio. Porque a lei permite, a lei diz isso, está lá na tabela. É só fazer LED, lista de eliminação de documentos, é uma instituição pública, e elimina. A gente foi lá conversar com o gerente de negócio, olha o que o gerente de negócio disse. Eu achava que não, porque agora não é mais documento, não tem mais nada a ver com a área de arquivo. Agora é informação. Equívoco. Informação produzida na decorrência, na consecução das atividades ou funções daquela instituição. Manifestada em um suporte. É documento, tem que ser preservado, classificado, tem que ser avaliado. Aquele documento era avaliado mesmo que digital. Só que aquele gerente de negócio, ele achava que agora não tinha mais temporalidade. Tudo era permanente. Ele achava que ia durar para sempre, porque ia para uma nuvem. E aí a gente indagou mais sobre nuvem. Não, a nuvem ela não se apaga nunca mais. Esse é o tipo de falta de conhecimento que chama, que grita, tanto para os arquivistas quanto para os profissionais de TI, a nuvem tem custo. A nuvem tem que ter todo o investimento operacional, tanto para TI quanto para arquivo. A nuvem tem que ser mantida, tem que ser feito backup, tem que saber se eu vou botar PaaS, SaaS, se eu vou ter sistema, se eu vou ter só dados. Então, está faltando sensibilização, Grazi. Acho que essa é a mensagem. Eu acho que, se eu pudesse dizer assim, ó, nós estamos fechando a live, foi a última consideração, não há mais pergunta, é nisso que nós estamos. A última consideração minha é sensibilização. Parece que não adianta ou não adiantaria eu ter uma equipe maravilhosa de arquivistas no arquivo, uma equipe maravilhosa de profissionais de TI nos setores de TI, se eu não sensibilizar a minha comunidade. A minha comunidade vai continuar achando que documento de arquivo é só informação. O professor que produz dados de pesquisa vai achar que aqueles dados de pesquisa é dele e não é da instituição. Ele vai achar que ele pode levar para casa. Ele vai achar que ele pode manter aquilo restrito, quando aquele dado pode ser público, financiado pelo governo público, que não tem mais questão de patente e deveria ser disponibilizado. E vai induzir a instituição a cometer crime. Então, o pesquisador precisa ser educado de uma forma pedagógica, sabe? Com ações, com envolvimento da assessoria de comunicação, com ações de marketing. Como que deve ser agora nesse novo momento? A gente não está falando muito nesse novo normal, que de normal nem tanto, né, gente? Mas é o novo. Então, é o novo momento da transformação digital. Nós teríamos que aproveitar esse momento para sensibilizar cada gestor, cada secretário de curso, cada chefe de departamento, cada aluno que não tem noção sobre os documentos digitais, que são diferentes. O modelo de negócio, a regra de negócio é diferente no digital do que era no analógico. Então, com esse exemplo que eu trouxe, lá daquele formulário de aplicação para identificação de sistemas de negócio, vocês viram a complexidade que vocês devem estar enfrentando. O pessoal acha que não é documento, acha que não é documento permanente, elimina e comete crime, pode ir para a cadeia, ou pode pagar a bolsa, pode ter que pagar a cesta básica, pode incorrer em ilicitude. Isso é muito importante. Sensibilização. A minha última mensagem que eu puder dar dessa live aqui. Sensibilizar, chamar, treinar. E eu acho que tem que ser de uma forma mais palatável.
Eu nem estou falando nos cursos que eu sei que as instituições vêm fazendo de forma sistemática e muito bem feito, curso de gestão de documentos, curso de atuação de processo, curso de protocolo, etc. Não, eu acho que é sensibilização. Mensagens mais atuais com esse momento digital, sabe? Uma mensagem num portal dizendo o que é a informação, que é o documento arquivístico, como que ele deve ser preservado, documento permanente não pode ser eliminado, documento histórico, mensagens e sensibilizações. Minha última palavra, Grazi. Perfeito, Daniel. E eu acho que entra aí também a questão, por exemplo, de faça sua inscrição por e-mail, no curso de mestrado e doutorado, que eu vejo muito, assim, dentro desse contexto, né? E também essa questão de a gente estar produzindo documentos fora do seu sistema. Acho que é uma prática muito comum em inúmeras instituições. E aí eu simplesmente vou lá, faço o meu documento, vou lá, coloco outro por cima, mas aquele era o único documento, né? Ou o documento, como tu já mesmo disse, em sites. Aí a gente perde aquele site, aquele documento é original, deveria estar dentro do sistema, deveria estar dentro, protegido sistematicamente, né? Ser preservado e acaba não sendo. Então, acho que falta, concordo contigo, acho que falta essa sensibilização, né? Também acho que um pouco desse conhecimento, desse pensar também, né? Que a gente acaba fazendo e não pensando nas nossas atividades, muitas vezes. Exatamente isso, Graziela. Então, assim, ó, como fecho, acho que eu diria exatamente isso. Sensibilizar, aproveitar esse momento, aproveitar que há um ponto de inflexão agora, que a gente está indo para esse novo normal, para esse novo, que de normal nem tanto, mas é um novo, é uma nova forma de fazer a gestão de documentos, é uma nova forma de produzir documentos digitais. Eu me deparei com instituições nos chamando, nosso grupo de pesquisa, apavorados, que começaram a digitalizar tudo agora, não tinham. Secretarias de conselho universitário que começaram a digitalizar tudo. Então, assim, ó, sensibilizar. Existe forma correta. A gente tem que reverter esse exército de pessoas, de servidores públicos, que estão mexendo com a res pública, sem esses requisitos, sem essa abordagem, e sensibilizá-los. Nós precisamos sensibilizá-los, nós precisamos educá-los de forma pedagógica, e sem imaginar que nós vamos fazer cursos complexos ou lives como essa. Essa aqui é técnica, é para nós, são para os interessados, são para alguns gestores interessados. Nós vamos ter que atingir um público maior, chamando o profissional adequado para isso, o profissional de comunicação, o profissional de relações públicas, o profissional de marketing. Como que eu vou passar esta mensagem para o pesquisador que produz dados de pesquisa, que aquilo é documento de arquivo e deveria ser arquivado e preservado? Para aquela pessoa que está produzindo informações num sistema que é documento de arquivo e que tem requisitos. Para aquela pessoa que registra a ata e grava o áudio da reunião, da plenária, saber que aquilo é documento de arquivo. E que alguns são históricos, permanentes, que se ele eliminar, configura crime, segundo a lei federal. Então, estas mensagens por estes profissionais adequados e com um impacto, com um auxílio político, com um entendimento político da gestão. Perfeito, Daniel. A gente achou que estava acabando, mas chegaram mais questões. Não sei se eu tenho um tempinho a mais. Tem mais uns minutinhos, sim. Perfeito, então. Quando mais uma pergunta, vamos? Deixa eu ver quantas perguntas nós temos aqui. Nós temos 2 perguntas e algumas colocações apenas. Tá? Se existe alguma norma ou metodologia com recomendação da guarda de arquivo em nuvem? Existe sim. Não existe uma só consolidada, não. Mas, assim, eu acho que uma que eu recomendo a literatura publicada pelo Interpares, tá? Consulte a literatura, procure pela autora Luciana Durante, ela tem texto sobre isso, ela se debruça na temática, além do projeto coordenado por ela como autora, a questão da adoção de nuvem. Um princípio importantíssimo para a nuvem, princípio de territorialidade. Tá? Sem querer agora entrar numa temática complexa da arquivologia, que é o princípio de territorialidade,
mas isso tem que ser abordado agora de forma bem prática. Imaginem, por exemplo, explicar para um juiz, para um magistrado, que a minha universidade está produzindo documentos e salvando na nuvem nos Estados Unidos. E se acontecer um problema com aquela empresa lá dos Estados Unidos e ela não quiser dar acesso ao documento, ela não dá. Porque ela não está debaixo do poder, do impacto jurídico brasileiro. Ela não está debaixo do sistema jurídico brasileiro. Ela não vai obedecer um juiz. Tá? É por isso que, às vezes, os juízes têm que fazer aquela enjambrada jurídica, bloquear tal serviço de mensagem, tal serviço aqui, para tentar conseguir determinados dados. Isso não é segurança jurídica. Segurança jurídica, os documentos de arquivo têm que ser produzidos, geridos e preservados no território nacional, com princípio de territorialidade. Também tem, além da literatura, gente, tem uma portaria do Ministério do Planejamento, antigo, né? Porque agora não é mais Ministério do Planejamento, agora é Ministério da Economia, mas vocês vão procurar para o Ministério do Planejamento essa portaria. Eu não lembro o nome, acho que é portaria 04, sobre de adoção de nuvem e de repositórios. Não, de nuvem. Que fala que tem que ter categoria tal, que tem que ter armazenamento tal, que o repositório tem que ser um CAT tal, CAT 5, tem que ter armazenamento equidistante. Essas observações são fundamentais. Tem várias referências sobre isso, mas o texto da Durante, o texto do Interpares, é o mais recomendado para mim. E o último questionamento, eu acho que também tu poderia colocar também, Daniel, que é a divulgação, se tu teria alguns dos seus vídeos mais recentes e artigo recomendado. Eu acho que tu já falou isso durante a apresentação, né? Mas, de repente, eu coloco ali no chat a tua página. Claro. Eu queria, se você puder compartilhar lá, o meu canal do YouTube, /DeFloresBR, D de Daniel Flores, sobrenome BR de Brasil. Tem a página do grupo de pesquisa também no Facebook. Essa não precisa dar o endereço, gente. É só procurar lá, Grupo CNPq UF GED-A. Ou então, o nosso blog. A gente tem um blog onde a gente publica materiais, onde a gente publica textos, vídeos, as nossas lives. A gente desenvolve sistemas também, a gente tem um elaborador de plano de classificação que está lá também, para download livre. A gente tem o Arquivemática também, compilado. A gente tem o ICAATOM em máquina virtual, para aquele aluno que quer baixar e testar em casa. Então, assim, endereço do blog, documentosdigitais.blogspot.com, tá? Só abrir o blog e vocês vão encontrar. Então, se a Grazi puder, tá ótimo. Agradeço muitíssimo pela disponibilidade de poder estar aqui, de compartilhar e de discutir com vocês. Perfeito, Daniel, já compartilhei lá os links, tanto do blog, tanto do Facebook. Obrigado. Estamos aqui, ficaram 1000 dúvidas que poderão ser vistas posteriormente, já está acabando. Seguiremos. E já passei ali para o pessoal, então, o material, para que possa te acompanhar, e também acho que deixa essa questão da sensibilização, como tu falou, né, essa questão, acho que de um olhar sempre mais sensível quando trabalhamos os documentos digitais, porque eles são complexos, eles são muito específicos, né, acredito que é muito importante para a UFSP essa palestra, principalmente para nós, né, claro que está aberta a todo o público, mas a gente agradece, enquanto instituição, a tua participação. Foi um prazer estar contigo nesse dia, um prazer te ouvir. Se tu pudesse, a gente tiraria aqui todo dia para trabalhar com a gente, mas é claro que a gente não pode. Então, é um prazer imenso estar contigo. Muito obrigada. Obrigada. Beijo para todo mundo. E nós, da UFSP, agradecemos o teu tempo, sabemos o quanto ele é precioso, principalmente essa semana, e deixamos o nosso agradecimento especial e um convite para que, quando eu puder voltar ao normal, a gente possa tomar um chimarrão. Aqui está ele. Então, na próxima a gente toma um chimarrão. Obrigada, Daniel. Obrigado. Tchau para todos. Obrigado por tudo. Até a próxima. Até a próxima.